Amém? Jesus é o Senhor. Antes de nós começarmos, tem alguns jovens que vão prestar a prova do Enem. Vai ser a segunda etapa hoje. Começou domingo passado, né? E hoje tem mais uma etapa. E é muito tenso, né? Para os nossos jovens. Então, tem alguns representantes aqui que vão prestar a prova. Estão ali? Onde estão? Podem ficar em pé os representantes? Olha ali. Tem mais, não tem? Daqui a pouco elas vão sair. Em torno de 10h30, né? Daqui a pouquinho. Então, eu queria pedir para a gente ficar em pé. Vamos orar por elas. E elas vão representar todos os que estão prestando essa prova tão importante hoje. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos conduz. Sou obrigado também por esses jovens que têm esse desafio pela frente. Vão prestar essa prova. Que o Senhor possa dar a eles tranquilidade, sobriedade, inteligência, mais do que inteligência, sabedoria. Que o Senhor possa acalmá-los, levá-los a ter comunhão com o Senhor. Depois de um período de estudos, um período intenso, agora vão prestar essa prova. Senhor, que eles se voltem totalmente para Ti. Cuida de todos os jovens, mesmo aqueles que ainda não conhecem a Ti. Senhor, guarda esse ambiente. Senhor Jesus, tudo possa concorrer para o avanço do Teu Evangelho. Ó Senhor Jesus, os nossos jovens possam aproveitar essas situações para se aproximar cada vez mais de Ti. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Quando forem, podem ir em paz, com a bênção do Senhor. Nós cantamos um hino que eu gostaria de... Alguns irmãos talvez chegaram depois que nós entoamos esse cântico. Hino 136. E eu considero um hino muito propício. Ele se encaixa muito bem com a palavra dessa semana. E nós precisamos saber como fazer isso, essa respiração espiritual. Como expirar as tristezas. Como expirar os pecados. Como expirar a enfermidade, os anseios. Como inspirar todas essas coisas que nos fazem mal. Como colocar isso para fora. E eu vou contar um segredo para você hoje de manhã. Eu acho que todos nós aqui, ou boa parte, conhece o segredo, mas eu vou repetir o segredo. O segredo é invocar o nome do Senhor. E esse segredo é tão bom, tão bom, tão bom. Invocar o nome do Senhor é dizer assim: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh, quando você invoca o nome do Senhor, você está expirando todas essas coisas ruins, negativas do seu ser. E você pode fazer isso não só aqui, você pode levar essa prática para o seu dia a dia. Oh, Senhor Jesus. Mas a respiração, ela não inclui só o expirar, mas também um inspirar. Então, quando você invoca o nome do Senhor, além de você expirar, você inspira. Você inspira o quê? Você inspira o que Deus é. O que Ele fez.
toda a obra que Ele realizou, toda a alegria, toda a paz, toda a essência dEle, o amor, tudo isso, a tranquilidade, tudo isso vem para dentro de você. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, você joga fora tudo que não presta e você coloca para dentro de você o que é útil, o que vai fazer bem para você, o que vai dar sentido para a vida, para a sua vida e para a vida das pessoas próximas a você. Não é uma repetição pura e simples, ó Senhor Jesus, mas nós temos que ir lá no fundo do nosso ser e clamar pelo nome do Senhor, crendo que Ele existe, crendo que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam, crendo que Ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Você, quando invoca o nome do Senhor, você precisa ter essa certeza, crer que Ele é esse Senhor maravilhoso. E quando você invoca o nome do Senhor, você entrega o comando da sua vida para Deus. A administração da sua vida para Deus. Por que eu sofro muito e você também sofre? Porque nós tomamos o timão, o leme, nós passamos a administrar a nossa própria vida de acordo com o que a gente acha melhor. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nós entregamos nossa vida a Ele, Ele começa a conduzir a nossa vida. Ele começa a conduzir os nossos passos. Cada passo que você dá, Ele conduz você. Você não é mais dono do seu próprio nariz. Você não faz mais as coisas que dá na sua cabeça. Você faz agora as coisas de acordo com Deus. Então, quando você clama, quando você invoca, ó Senhor Jesus, você está saindo do trono, você está abrindo mão, você está dando impeachment para você, e falando, Senhor, toma o trono da minha vida, toma a administração da minha vida. Em que aspecto? Só nas reuniões, Senhor? Não na minha casa. Toma a administração da minha vida no meu trabalho, nos meus estudos. Os jovens que vão prestar o Enem agora precisam ter essa certeza de que Jesus é o Senhor. Porque se nós não tivermos essa certeza, nós vamos viver nessa terra e podemos fazer muitas coisas boas até, com a falsa sensação de que está tudo bem, de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas se você fizer muitas coisas, e até coisas boas, sem contato com Deus, essas coisas ainda são coisas naturais. E elas têm data de validade. A alegria é temporária. O prazer é temporário. A satisfação é temporária. Então nós queremos algo que seja eterno. Algo que seja permanente. Algo que não acabe mais. Nós queremos uma alegria contagiante. Que outros, quando se aproximarem de nós, recebam essa alegria. Recebam a paz. Recebam o consolo. Então é isso que o Senhor quer dar para você. Amém? Vamos invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh. Expira as tristezas, expira os pecados, inspira o Senhor, Senhor meu Deus. Eu queria então começar dessa forma, e todos vocês, inclusive os que estão vindo pela primeira vez na reunião, podem ter essa experiência doce no dia a dia. Tá bom? Vamos invocar sempre o nome do Senhor. Nós que já sabemos a importância de clamar, de invocar o nome do Senhor, não vamos perder as oportunidades, deixar passar as oportunidades
e não invocar o nome do Senhor. Viver como se nós fôssemos pessoas que não têm nada a ver com Deus. Vamos invocar sempre o nome do Senhor. Amém? Não vamos envelhecer, né? Não vamos nos acomodar. Vamos renovar essas práticas que são saudáveis. E essa prática de invocar o nome do Senhor é muitíssimo saudável. Muito bem. Esse Senhor que nós falamos aqui, que você inspira e recebe tantas coisas, você recebe, sabe por quê? Porque Ele passou por muitas coisas, por mim e por você. Ele era Deus, mas um dia se tornou homem, para poder se aproximar de nós. Se Ele continuasse como Deus, nós não teríamos acesso a Ele. Ele não poderia se dispensar a nós. Mas Ele um dia se fez homem. E como homem, Ele teve um viver humano aqui na terra, cheio de limitações, cheio de restrições. Só que, você pode dizer, mas é como todo homem, tem limitações e tem restrições. Só que Ele é Deus. Eu e você temos dificuldade de ter restrição e limitação. E nós somos homens. E Ele é Deus. Mas Ele se submeteu. Ele se sujeitou. Sabe por quê? Por nossa causa. Ele sofreu. Ele sofreu calado. Ele podia reivindicar uma série de coisas. Mas Ele sofreu mudo. Como uma ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Ele sofreu até a morte. E essa morte foi uma morte de cruz. E na sua morte, Ele levou todas as coisas negativas desse universo. Ele cravou na cruz o pecado. Ele cravou o mundo. Ele cravou a nossa velha natureza, o nosso velho homem. Ele cravou todas as enfermidades, toda a falta de paz, todos os problemas que o homem enfrenta, Ele levou sobre si e cravou na cruz. Quando Satanás pensou que estava matando o Senhor Jesus, que estava matando Deus, destruindo Deus, Satanás, estava sendo derrotado. E quando você invoca o nome do Senhor, você toma posse desse Deus que um dia se tornou homem e teve um viver humano em restrição, mas um viver elevado. Ele sofreu, Ele resistiu sem murmurar e Ele morreu e Ele terminou com todas as coisas que não prestam. Quando você invoca o nome do Senhor, você toma posse desse Deus. E você acha que Ele ficou na morte? Se eu e você, por melhores que nós sejamos, eu quero morrer pelo meu amigo, vou dar minha vida. Você morre e acabou. Mas Ele não. Ele morreu, só que Ele passou pela morte e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Para se tornar disponível para todos aqueles que viessem a crer nele. Você crê nele? Agora Ele é disponível para você. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, quando você clama pelo nome do Senhor, Ele agora vem como o Espírito. E toda a obra que Ele realizou está incluída nesse o Espírito. Nós vamos partir o pão daqui a pouco. Nós vamos contemplar a mesa do Senhor e ali vai representar a obra que o Senhor realizou por nós. É um símbolo apenas, mas nós podemos trazer a memória e louvar o Senhor, adorar o Senhor e renovar nossa consagração a Ele. Amém, amados? Que o Senhor possa nos levar a invocar sempre o nome do Senhor. Nós entramos hoje no nosso
desfrute da palavra. Entramos no livro de Filipenses. Nós tivemos, nesse alimento diário, 4 mensagens no livro de Gálatas. E agora vamos ter 4 do livro de Filipenses. E o livro de Filipenses, ele se tornou um livro, ele já era um livro muito querido por nós, mas nessa conferência especial ele se tornou ainda mais querido por nós. Porque ele lembra muito a nossa história. Porque a igreja em Filipos foi uma igreja gerada pelo ministério do apóstolo Paulo, na segunda viagem de Paulo. E foi uma igreja gerada dentro de uma simplicidade, de um ambiente muito simples, muito humilde. E essa igreja se tornou uma parceira, uma sócia, uma cooperadora do apóstolo para o progresso do evangelho. Então a igreja em Filipos é uma igreja maravilhosa, é um modelo, e nós também podemos dizer que somos como a igreja em Filipos. Nós nos associamos ao apóstolo para o progresso do evangelho. E nós lemos, o irmão André Oliveira pediu para nós lermos 3 versículos. Eu gostaria de ler novamente esses versículos com você. Eu vou ler numa versão da Bíblia, é uma versão nova, ela acabou de sair. Até um cheirinho aqui de forno, né? Acabou de sair agora do forno. A Sociedade Bíblica, ela produziu uma nova versão da Bíblia Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida. Então essa Bíblia que nós usamos, de modo geral, alguns usam a Revista e Corrigida, mas a maioria de nós usa a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. E a Sociedade Bíblica vem fazendo um trabalho aí de mais de 10 anos de revisão de textos dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida Atualizada. Eles lançaram uma versão chamada Nova Almeida Atualizada. Não quero fazer propaganda da Bíblia, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque quando você lê esse texto aqui, ele não é diferente do seu, mas ele se tornou um pouco mais simples. Ele nos ajuda no entendimento, né, ajuda o entendimento da nossa leitura. Então, algumas palavras que a Bíblia usa, né, alguns termos, eles foram simplificados nessa versão aqui. E eu vou ler aqui nessa versão nova e você acompanha. Aí nós trouxemos alguns exemplares, pouquíssimos, para deixar aí fora. Quem quiser depois pode adquirir ali no Serviço de Literatura. Mas eu vou ler com vocês nessa versão aqui, você acompanha aí, tá bom? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo, versículos 6 e 7 agora, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Uma coisa que você pôde notar aqui é vós, né? Vós, tu, tá? Agora vocês, sois, né? Agora você, vocês e assim por diante. Quero ainda, versículo 12, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Então você percebe que na essência é o mesmo, só que facilitou um pouco mais o entendimento. Como é que está o versículo 12 seu aí? Cientificar-vos. Não é?
Não, cientificar-vos. Para algumas pessoas aqui, normal, cientificarmos. Mas para a grande maioria, né? Então, se você falar assim, quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E o versículo 27, nós não lemos, eu gostaria de ler também. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém? Aleluia? Então a igreja em Filipos era uma igreja totalmente envolvida com esse assunto de defesa, de confirmação e de progresso do Evangelho. Não só de falar sobre o assunto, mas de viver. A vida deles era uma vida assim. O dia a dia deles estava relacionado com esse assunto. Não é só falar, mas viver. Então por isso que Paulo falou, estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O capítulo 3, para nós vivermos, quando você fala de progresso, quando você fala de avançar, você precisa ter uma coisa muito importante em vista. Versículo 12 do capítulo 3. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, isso que eu queria chamar a sua atenção, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, uma coisa que é difícil para a gente é esquecer o que ficou para trás. A gente gosta de lembrar daquelas coisas. E quando a gente fala esquecer, é esquecer tudo. Você precisa fazer na sua vida, e eu também na minha vida, você precisa fazer, precisamos fazer cortes. Pum, chegou hoje, uma reunião, domingo de manhã. A reunião de domingo passado foi ótima. A reunião até ontem à noite foi maravilhosa. Mas aqui é uma nova reunião. Precisa fazer cortes. Tum. E olhar daqui para frente. Então, se você ficar olhando para trás, você vai remoer muitas coisas ruins. Puxa, mas eu sou assim. Entendeu? Ou você vai sentar no seu êxito, no seu sucesso e vai parar. Então é um perigo olhar para trás. Você tem que ir daqui para frente. Sempre daqui para frente. Estou começando agora. Aí nós vamos sair da mesmice. O Senhor nos trouxe até aqui, mas o Senhor quer nos levar adiante. O Senhor quer nos levar a avançar. Então, gente, vamos fazer esse exercício, deixar as coisas que ficaram para trás. Isso é um exercício que eu preciso fazer constantemente, em todos os campos da minha vida. No seu trabalho também você precisa fazer assim. Nos seus estudos você precisa fazer assim. A sua vida familiar precisa fazer assim. Não pode ficar sentado no sucesso, nem remoer o fracasso. Nós temos que prosseguir, temos que avançar. As pessoas que fazem isso, elas têm sucesso sempre. Sempre crescem, sempre avançam. Então nós estamos falando do Evangelho. Aí a coisa fica mais séria. Não podemos parar no tempo em relação ao Evangelho. O Evangelho chegou até nós. E ele precisa agora sair para alcançar outras pessoas. Ele não pode parar em você. Você não pode falar, oh, que conforto, que maravilha, que bênção, que glória. Oh, aleluia. E pronto. Não, junto com o Evangelho,
junto com a libertação que você recebeu por meio do Evangelho, junto com a cura, junto com a salvação, junto com tudo que Deus é, que Ele fez, que Ele preparou e entregou para você, Ele também te deu uma comissão, uma incumbência, uma responsabilidade. E é isso que muitos cristãos não querem. Nós queremos viver a vida cristã, mas dentro da nossa zona de conforto. Mas, com respeito ao Evangelho, nós não temos zona de conforto. Nós temos que nos entregar ao Senhor. Você está disposto? Você está disposto a socorrer o seu vizinho? Você está disposto a socorrer o seu amigo? Você está disposto a socorrer o seu parente? Você está disposto a cuidar de pessoas que às vezes fazem até mal para você? Por causa do Evangelho, nós temos que levar a vida de Deus para as pessoas. Prossigo. Quer dizer, você esquece, mas não fica só no esquecimento, não. Você avança. E você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus, ou do soberano chamamento de Deus em Cristo Jesus. Vamos ver um pouquinho da experiência de Paulo, quando ele foi chamado pelo Senhor para servir na obra do Senhor, ele e Barnabé. Vamos ver quem chamou Paulo, quem escolheu Paulo, quem enviou o apóstolo Paulo e, no caso aqui, também nós vamos ver Barnabé. Atos capítulo 13, eu vou ler o versículo 1 para você. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Que situação nós precisamos ter para que Deus possa nos dar uma responsabilidade maior, para que o Espírito Santo possa olhar para nós e falar assim: agora está na hora de mandar o Douglas para o campo. Que situação nós precisamos estar? Vivendo a vida da igreja normal, servindo ao Senhor, em coordenação com os irmãos, em comunhão com os irmãos, adorando a Deus. Aí o Espírito Santo fala: separai-me. Essa é a sua condição agora? Como é que você está na igreja? Está servindo o Senhor? O Senhor quer te dar uma incumbência. O Espírito quer te enviar. Então o apóstolo, nada mais, nada menos é que um enviado. Mas esse enviado, ele foi enviado por alguém. E esse alguém, na verdade, é o Espírito. Aí, versículo 4 diz: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Então, no versículo 2, eles foram separados. E no versículo 4, mostra que eles foram enviados pelo Espírito Santo. E
quando uma pessoa é enviada, ela vai falar as palavras daquele que a enviou. Ela não vai falar suas próprias palavras, levar sua própria mensagem, levar os seus conceitos, levar suas opiniões. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Você é um enviado do Espírito Santo para as pessoas. Você é um enviado do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Só que, pelo fato de você ser enviado pelo Espírito Santo, você tem que ter temor. Não levar as suas próprias coisas, mas levar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus o Senhor tem dado para nós. Não só uma palavra geral, mas a palavra da sua economia. O seu plano, o seu propósito eterno. Uma palavra central de Deus precisa ser passada para as pessoas, que é o que vai dar sentido para a vida delas. A minha palavra e a sua palavra não valem nada. A nossa palavra não vale nada. Mas a palavra de Deus sim. E ela não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que apraz a Deus. Naquele campo que ela foi semeada. Naquele coração. Então vamos ver. Primeiro enviado foi o próprio Senhor Jesus, não foi? Ele não foi enviado pelo Pai? E ele fez a vontade dele? Ele fez a vontade do Pai, não é? Capítulo 5 de João. Vamos dar uma olhadinha? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque vira e mexe, nós achamos que é nossa eloquência que faz as coisas, é nosso jeito de falar, o jeito de fazer é que vai produzir resultado na vida das pessoas. Não. O que vai produzir resultado é a nossa fidelidade ao Espírito. Então diz assim, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí, depois você pode ler mais capítulo 5 aí, mais coisas, mas eu vou dar uma pulada para o capítulo 7, o versículo 16, diz assim, Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. É isso aí, Douglas. Nós podemos ser tentados a falar coisas nossas, mas se nós fizermos isso, nós não seremos enviados fiéis do Espírito Santo. Temos que falar aquilo que Ele nos mandou falar. Nós somos representantes dEle. Vamos abrir em Atos 16. Vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 16. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. E aqui, o capítulo 16, fala da experiência que ele teve na sua segunda viagem missionária, ou apostólica. E começa o capítulo 16 assim, Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Aqui eu queria aproveitar e falar uma coisa importante que nós precisamos ter no nosso meio. Incluir os jovens no serviço ao Senhor. Uma coisa que nós temos praticado, nós temos aprendido lá na instância com os irmãos, nas conferências, e aqui em São Paulo nós estamos praticando também, nós temos procurado trazer os jovens, para que os jovens possam cooperar nas reuniões da igreja. E cooperando nas reuniões da igreja,
eles vão também participar mais dos serviços da igreja. Então Paulo, ele tinha essa preocupação. Por isso ele incluiu Timóteo. E essa carta, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele incluiu Timóteo também. Ele podia falar só Paulo, mas ele falou Paulo e Timóteo. Timóteo se tornou um cooperador de Paulo. Então, às vezes você serve o Senhor muito bem, mas você não sabe incluir pessoas. Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, aquela obra que você está fazendo, para. Mas se você incluir pessoas, a obra não para. Por isso que nós não podemos ficar preocupados só com a minha condição. Eu sou bom, estou servindo o Senhor, olha aqui, tudo bem, beleza? Mas e aí? Moisés produziu Josué. Josué não produziu ninguém. Depois de Josué, a Bíblia diz que teve uma geração que não conhecia o Senhor. E aí veio a era dos juízes. Muito sofrimento para o povo de Israel. É isso que nós queremos? Então nós queremos produzir. O exemplo que nós temos diante de nós, né? Até outro dia estava aqui conosco o nosso querido irmão Dong, que descansou no Senhor dia 4 de setembro. O irmão Dong Yulan, quem não conhece, nós aqui somos fruto do ministério dele, da perseverança dele, da persistência dele, da luta constante dele. Graças ao Senhor nós estamos aqui. E queremos dar continuidade a esse encargo. Então esse é o exemplo que nós temos. E nós, diante desse exemplo, temos que produzir novas pessoas. Então vamos produzir muitos Timóteos. Vamos produzir muitos Onésimos. Não quer dizer que eu seja um Paulo, né? Não quer dizer que eu seja alguém já diferenciado. Não. Mas dentro daquilo que o Senhor me deu, da porção que o Senhor me deu, eu quero produzir mais pessoas. Eu posso ser um Onésimo, mas eu quero gerar novos Onésimos. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e assim por diante. Versículo 6 do capítulo 16. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Gente, isso aqui é uma palavra que nós precisamos considerar. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que é importante a gente ver aqui? Um princípio importante. Um enviado de Deus, ele não vira o nariz para um lado e vai embora. Vou para aquele lado, para aquela direção. Um enviado de Deus, ele procura ser sensível à direção do Espírito. O Senhor falou para pregar o Evangelho. Não. Aqui diz que foram impedidos pelo Espírito Santo. Deus tem o tempo dele para alcançar as pessoas nos respectivos lugares. Não é escolha nossa, a escolha é do Espírito. Então nós queremos sim servir o Senhor, mas não vamos servir o Senhor de acordo com o nosso conceito, com a nossa opinião, com o nosso achismo. Vamos olhar para Ele. Falar, Senhor, é a tua direção? O Senhor está me encaminhando para aquele lugar? Então eu vou. Moisés falava assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar, não. Então nós temos que aprender, como enviados do Senhor, a ser sensíveis ao Espírito. Isso é um assunto, irmãos, que nós não ganhamos da noite para o dia. Amém? Nós vamos conseguindo aos poucos. Vamos aumentando a nossa intimidade com Deus?
até nós chegarmos a esse ponto de sentir, o Espírito está me impedindo. Vamos continuar servindo ao Senhor. Não vamos ficar apavorados, não é? Muitas vezes fazemos coisas em nós mesmos, mas se nós continuarmos, aumentarmos a nossa intimidade com o Senhor, nós vamos chegar a esse ponto aqui. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Irmão, se Paulo tivesse feito aquilo que ele achava que era melhor fazer, ele seria impossibilitado de ter essa visão aqui. O Senhor conduziu tudo na vida dele. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que ele teve a visão do chamado de um homem da Macedônia. Nós gostamos de movimentos de massa. Nós gostamos de falar para muitas pessoas. Mas Deus, Ele está preocupado com cada pessoa. O seu vizinho é importante para Deus. O seu amigo, Deus está preocupado. As pessoas próximas a você são importantes para Ele. E você quer fazer uma obra grandiosa. Por quê? Porque você quer ter um bom nome, para as pessoas falarem: olha como ele é fantástico. Mas Deus quer alcançar essas pessoas. E nós não sabemos em que condição elas vão estar quando o Evangelho chegar lá. Eu queria ler um texto em Lucas capítulo 15, mas eu vou ler mais para o final, tá bom? Mas como minha memória não é muito boa, eu queria que você me ajudasse. No final, quando eu terminar de falar Atos 16 aqui, eu quero que você me lembre, tá? Irmão, e Lucas capítulo 15, tá bom? Você me ajuda, tá bom? Então vamos continuar aqui em Atos 16. Versículo 13. No sábado saímos, isso aqui tudo a gente tem que ler, não é verdade? Tem que ler na Bíblia, a pessoa jogando luz na gente e iluminando, né? Nos dando clareza da palavra. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha, a pregação do Evangelho, quando chegou ali em Filipos, ela chegou de uma forma totalmente diferente. Paulo não estava procurando um lugar com uma boa estrutura para poder ter um palco ali para falar, dar uma mensagem cheia de poder do Espírito Santo. Mas ele estava ali na simplicidade do Espírito. Aí ele chegou lá, saímos para a cidade, para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Tinha algumas mulheres que iam para lá, se reunir ali, e ali, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Olha, tinha várias mulheres ali, mas esse nome foi citado. E quando cita o nome na Bíblia, é um exemplo para a gente. Então você tem que substituir o nome dela pelo seu, tá bom? Então, as mulheres aqui são as Lídias. Amém, irmãs? Homem, não, tá? Mulher. O homem, daqui a pouco eu vou falar do homem, né? O homem é o carcereiro. Então, é claro que espiritualmente falando, né, nós somos a noiva de Cristo, né? Nesse sentido aí. Mas não podemos ficar muito empolgados, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. O Evangelho chegou ali. O Evangelho chegou na nossa casa. Não foi para minha pessoa, mas foi para minha família. Quando o Evangelho chega numa casa, ele chega para a família. Lídia ouviu, mas a família dela recebeu a salvação. Vale a pena abrir o coração para o Evangelho. Muitas vezes ficamos preocupados com o marido, com a mulher, com o filho, que não querem nada com Deus. Mas se você quiser, você vai fazer diferença. Você quer? Pronto, está resolvido o problema. Agora, se você não quiser, Deus não vai ter caminho naquela casa. Amém, irmã Suzana? Aleluia. Continuar orando pelo Ney. Amém. Mandar mensagem para ele de encorajamento. Irmã Suzana é lá do Rincão. E é uma Lídia no nosso meio. Abriu a casa, abriu o salão, abriu tudo, entregou tudo para o Senhor. E assim nós temos muitos e muitos aqui. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e assim por diante. Irmãos, essa jovem, ela perturbou tanto Paulo, que ele tinha uma comissão, que chegou ao ponto que ele falou assim: ó, chega. Aí virou para ela, aquela pessoa cheia de demônios, ele repreendeu os demônios, expulsou os demônios, e aquela mulher foi liberta daquele espírito. Aquele espírito que ela tinha de adivinhação dava lucro para as pessoas que eram chefes dela. E essas pessoas ficaram revoltadas com Paulo, porque ele libertou aquela mulher daquele espírito maligno. E foi por isso que Paulo e Silas foram parar na prisão. Foi aí. Caminho de Deus, não é? Você liberta a pessoa, você salva uma vida, tira das mãos os demônios, aí Satanás vem querer te destruir. Eu vou calar esse homem, eu vou prender ele, eu vou colocar ele no calabouço. Só que, irmãos, ninguém consegue prender a palavra. Cada passo que Paulo dava, ele estava sendo guiado pelo Espírito. Até mesmo o fato dele ter ido para a prisão temporariamente, o Espírito estava conduzindo. Às vezes você passa por situações assim, você fala assim: Deus me abandonou, estava servindo tão bem, agora o mundo caiu na minha cabeça. Não! Deus não te abandonou, Ele quer te usar mais. Agora numa outra situação, num outro ambiente, para ganhar outras pessoas, para cumprir o chamamento dele a você. Você não pode restringir o chamamento de Deus a um caso, a um fato, a uma pessoa que se converteu, mas Deus quer usar você mais. Paulo foi para a prisão. Cabeça,
os pés atados, os braços, tudo apanhou, né? Foram espancados. E lembrando que Paulo era um cidadão romano, ele sofreu tudo isso aí sem passar por nenhum julgamento. Fizeram tudo à revelia da lei. Olha só, a revelia da lei. Foi injusto. Mas ele se submeteu. Você aguenta sofrer injustiça? Se eu faço uma coisa errada, eu já levanto para me defender da coisa errada que eu fiz. Eu vou procurar um advogado para falar que eu fiz certo. E o advogado que eu estou pagando, ele vai mexer as coisas lá para poder me ajudar a sair daquela enrascada. Eu não estou querendo falar mal dos advogados. Mas às vezes a gente fica pensando assim, como esse camarada vai defender um bandido, meu Deus? Bom, mas é a lei, gente. É a lei. Todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório. Como é que é? A gente está ouvindo tanto isso aí, né? Liga, TV Senado, aí TV Justiça e não sei o quê. E aí aquelas expressões todas, aquelas palavras, data vênia. O senhor é um burro, data vênia. Sua Excelência é um jumento, né? Data vênia. Aí coloca data vênia antes e pode falar tudo depois. Bom, não tem nada que entrar nesse assunto. Desculpa aí. Vamos voltar. Mas eu queria falar aqui, é que Paulo, ele como cidadão romano, ele tinha direito à defesa, né? A ser ouvido antes de ser lançado no cárcere. Mas ele se submeteu a Deus. Ele não se submeteu aos homens. Depois, mais tarde, nós vemos na história aqui, que Paulo apelou depois para as leis dos homens. Falou, nós fizemos uma besteira com esse homem, meu Deus do céu, solta ele rapidinho aí, no escuro, solta ele. Ele falou, não, vocês me prenderam agora. Vem cá. Então Paulo também não era bobo. Enfim. Bom, gente, então tá bom. Paulo foi preso, Silas estavam ali. O que eles estavam fazendo ali, hein? Hoje de manhã, o que você está fazendo aqui? Ministro louvando, oh, aleluia, o Senhor Jesus. E você aqui, tem muita coisa que está prendendo você, não tem? Mas você está louvando o Senhor. Porque você pode estar preso exteriormente, mas interiormente você está liberto. Você está livre. Por isso que na reunião a gente consegue, oh Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, maravilhas. Aí depois volta a segunda-feira. Os nossos pés, as nossas mãos, o nosso pescoço. Mas ali ainda a gente continua, obrigado, Senhor. Aí o Senhor manda um terremoto e abala as estruturas do calabouço e nós somos libertos. Mas o carcereiro que guardava a porta da prisão, ele ficou apavorado. Isso está tudo no capítulo 16 de Atos. Ele ficou apavorado e ele quis dar cabo da própria vida. A pergunta que nós devemos fazer aqui é a seguinte: quem estava na prisão, afinal de contas? Era Paulo e Silas? Ou era o carcereiro? Que depois daquele evento quis se matar. Paulo falou, opa, fica tranquilo, todos nós estamos aqui. Não precisa fazer nenhum mal contra a sua vida. Estamos aqui.
Isso indicando que tem muitas pessoas aparentemente soltas, mas interiormente estão numa prisão profunda. Por isso que o evangelho tem que avançar. O evangelho tem que avançar? E por meio de quem que ele vai avançar? Fala assim, por meu intermédio. Você que falou. Irmãos, a nossa história, no finalzinho desse alimento diário, nessa semana 5 do alimento diário, volume 1, fala um pouco da experiência nossa aqui no Brasil, na América do Sul. E conta pra gente, os irmãos aproveitaram para lembrar a gente um pouco da trajetória do irmão Dong. Eu não sei aqui quantos foram encorajados com a experiência do irmão Dong, né? Quem foi aqui encorajado? Então, o irmão Dong, ele era, na verdade, esse modelo para nós nos nossos dias. Porque uma coisa é você falar de Paulo e Silas. Outra coisa é você falar de uma pessoa que está perto de você. O irmão Dong era essa pessoa, pertinho de nós. Aqui, morando aqui com a gente. Ele era essa pessoa aqui. A palavra estava liberada. Ele estava preocupado com as pessoas. O tempo todo. Era uma pessoa que respirava o evangelho. O progresso do evangelho. Os cooperadores testemunharam. Muitas vezes desistiam em algumas situações. Desanimavam. Mas o irmão Dong estava sempre animado. Sempre encorajado. Porque ele tinha uma comissão. Ele tinha uma visão espiritual que o governava. Muitas vezes nós não tínhamos. Ele falava uma coisa, nós demorávamos para acordar. Mas graças ao Senhor, o Senhor foi nos despertando aos poucos. E hoje, depois da passagem dele, eu creio que ele vai produzir ainda muitos frutos. Muitas coisas que você não entendia, você vai entender hoje. Nós estamos entendendo. E vamos produzir ainda mais frutos. Porque fomos muito ajudados. Então, uma pessoa que saía de um país para o outro, com um endereço, para buscar uma pessoa, é uma pessoa que tem uma comissão. Você sai de um país, vai para o outro. E ele não falava português, não falava espanhol. Ele dependia de tradução. Mas muitas vezes ele se via só. E o Senhor usava ele só. Não sabia falar muita coisa, mas ajudou muitas pessoas a invocar o nome do Senhor. Isso ele sabia fazer. O ministério dele foi pautado em cima dessa verdade. Invocar o nome do Senhor. E dessa prática. E negar a nós mesmos. Então, irmãos, a história é muito linda, muito bela, mas nós precisamos reagir. Não podemos ficar na mesmice. Então, eu falei de Lucas capítulo 15, né? Você vê que minha memória não está muito ruim assim, né? Mas também o tempo tão curto. Eu queria ler isso aqui para você, porque nós precisamos ter esse espírito aqui, ó. Na verdade, o capítulo 15 de Lucas fala de ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, o filho pródigo, né? Aqui diz assim, ó. Qual de vós, versículo 4, é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amados, nós precisamos do espírito desse pastor ir atrás de uma ovelha. Eu fico pensando, quem pregou o evangelho para o irmão Dong? Olha o resultado. Então, não devemos menosprezar as pessoas. Devemos olhar para as pessoas com carinho, levar o evangelho. Atrás de uma pessoa tem uma família. Atrás de uma pessoa tem muitas outras pessoas. E você não sabe o potencial daquela pessoa. O Espírito sabe. Então nós temos que ser fiéis ao Espírito e levar o evangelho. E muitas coisas vão acontecer. Então não podemos, irmãos, ficar na nossa estrutura da igreja de forma confortável. Estabelecemos aqui um lugar bom, bonito, legal. Vamos para a beira do rio. Vamos começar como se estivéssemos começando do zero aqui em São Paulo. Vamos começar na nossa casa. Nossa casa ali à beira do rio. Vamos gerar casas de Lídias e vamos gerar casas do carcereiro. Eu não completei a história do carcereiro, para depois você ler e vai completar a história, mas ele acabou crendo no Senhor e ele foi salvo com toda a sua casa. Depois o apóstolo foi levado para a casa dele e todos os seus também receberam a salvação. Mas que todos nós aqui sejamos uma Lídia e um carcereiro. Uma igreja em Filipos. E é muito belo ver, irmãos, essa relação maravilhosa da igreja com aqueles que estão conduzindo a obra do Senhor. Não vamos olhar para os irmãos que estão conduzindo a obra do Senhor com o pé atrás. Será que ele quer? Está promovendo isso por quê? Mas vamos olhar como Deus falando para nós. Essa que é a beleza do relacionamento entre a igreja em Filipos e o apóstolo Paulo. Esse, não é? Capítulo 4, é isso? Capítulo 4 de Filipenses. Qual o versículo que fala? Hã? Fala aqui, né? Versículo? Isso. 14. No entanto, Paulo falou assim, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Gente, vamos ser essa igreja? Vamos nos associar ao apóstolo em prol do progresso do Evangelho, do avanço do Evangelho. Quando a gente fala de associar, nos associar, inclui oração por esse assunto. Irmão Pedro agora está em Fortaleza, né? Irmão Esdras está onde? Colômbia. São os dois irmãos que o irmão Dong falou agora, ainda o irmão Dong estava bem, né? Falou assim, vocês cuidam da coordenação da obra. Então eles abraçaram essa responsabilidade, que é muito grande. Eles não podem ficar sozinhos, hein? Amém? Nós temos que nos lembrar deles diariamente. Assim como nós orávamos pelo irmão Dong, temos que orar pelos irmãos Pedro Dong e Esdras Ma. Por quê? Porque eles estão nessa luta aqui que o apóstolo Paulo tinha. Então, orar. Número 1.
ofertar para o avanço da obra. Oferta de riquezas materiais. E no nosso dia a dia na igreja, servir. Quando você serve, você dá tranquilidade para aquelas pessoas que estão na coordenação da obra do Senhor, para o avanço do Evangelho. Quando você fica apático, você leva preocupação para eles. Então vamos servir? E vamos servir como? Com entusiasmo, com amor, com alegria, com excelência e procurando incluir cada vez mais as pessoas, especialmente os mais jovens, que hoje pegaram as igrejas, de certa forma, estruturadas e ficam como que sem espaço para poder serem mais úteis ao Senhor. Então nós temos que trazê-los para perto, convidá-los e ajudá-los a servir. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Vamos ficar em pé então? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas igrejas aqui representadas, pelos irmãos aqui presentes, por cada família aqui representada. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, continue conduzindo a nossa vida, Senhor, assim como o Senhor fez até agora. Mas queremos ir ainda com mais determinação, com mais dedicação, usando todos os princípios que o Senhor nos deu, Senhor, de perseverança, de humildade, não murmurar. Senhor Jesus, o Senhor quer nos usar muito mais. Por isso eu quero colocar a nossa vida diante de Ti. Abençoa aqueles que estão nos visitando, que eles saiam daqui também confortados. Leve aqueles que moram em outras cidades, que estão voltando agora, leva-os em paz, Senhor. Também nos dê uma boa tarde, um bom final de domingo e nos dê uma boa semana na presença do Senhor. Jesus é o Senhor!